Vou contar para você a história do José Antônio. José Antônio era um empresário muito, mas muito bem sucedido no ramo moveleiro. Todo mundo queria ter o móvel ali da sua fábrica, dentro da sua casa. Mas ele não começou assim. Ele começou bastante simples, foi crescendo, foi galgando, foi conquistando espaço até que ele chegou a a empresa número 1 de fabricação de móveis no Brasil, não apenas pela quantidade, irmãos, mas ele era também notoriamente conhecido pela qualidade daquilo que ele produzia. E um dos motivos pela qual ele era bem sucedido, e assim era o seu pensamento, é que os seus funcionários trabalhavam de uma forma espetacular. Ele sabia que aquilo ali era uma parceria da sua visão, dos seus recursos, com a visão e o trabalho e a disposição daqueles que trabalhavam para ele, os seus funcionários, ou os colaboradores, como as pessoas dizem hoje em dia. E uma coisa ele pensou, olha, já que eles são também uma das razões do meu sucesso, eu quero investir cada vez mais para que os meus funcionários sejam funcionários mais felizes. Então ele produziu uma pesquisa e na conversa informal também, ele começou a levantar alguns assuntos. E ao contrário do que muita gente pensava, os funcionários estavam satisfeitos com os seus salários. Claro que queriam sempre um pouquinho mais, mas no geral, estavam satisfeitos. Estavam satisfeitos com as suas horas de trabalho. Achavam que trabalhavam o suficiente, nem muito pouco e nem muito, nas horas ali suficientes. E também achava um ambiente de trabalho muito bom. Mas tinha uma coisinha que deixava eles um pouquinho ainda decepcionados. Era o refeitório da fábrica, era o refeitório da empresa. Não era muito bom, tinha algumas pendências. E seu José Antônio, como um bom dono, falou, olha, eu vou fazer daqui, já que ele se importava tanto, desse lugar, o melhor refeitório de todo o Brasil. Todas as outras empresas e fábricas vão se orgulhar e vão se invejar o refeitório que a gente vai ter aqui. E essa se tornou a sua obsessão. Contratou ali uma grande empresa de arquitetura, de equipamentos de cozinha industrial, o pessoal do buffet, e ali eles elaboraram, e tempos em tempos foi tendo essa reforma, até que houve o grande dia da inauguração desse refeitório na fábrica. Zé Antônio abriu as portas e todos os funcionários ficaram vislumbrados com o que aquilo estavam vindo. Aquele refeitório simples se tornou quase que um restaurante 5 estrelas. E eles sentavam ali todos orgulhosos nas suas mesas novas, quando foram se servir a comida de primeiríssima qualidade. E ali, mais uma vez, se satisfizeram com aquilo que eles estavam vendo, provando, e aonde eles estavam sentando, o clima ficou ainda melhor dentro daquela empresa. Mas o tempo foi passando, e daqui a pouco ele começou a ouvir algumas reclamações sobre aquele refeitório. As mesas começaram a ficar não tão limpas, algumas até um pouco mais quebradas, houve ali alguns objetos esquisitos transitando pelo refeitório, a comida começou a se repetir mais do que deveria, e seu José Antônio, que tinha aquilo ali como a menina dos olhos, falou assim, não, de jeito nenhum, a coisa não vai ficar assim. E continuou a investir mais tempo, continuou a investir mais recursos para se tornar aquele que era o melhor refeitório do Brasil. E a sua obsessão ficou tão grande que o melhor refeitório do Brasil começou a ser o centro de tudo. E a sua empresa, que era a número 1 do Brasil de móveis, começou a se tornar número 2, número 3, número 4, 5, até que um dia seu José Antônio não teve outra opção senão fechar as portas, e fechou as portas da sua fábrica, tendo uma certeza de que ali dentro existia o melhor refeitório de uma empresa no Brasil. Vamos substituir os termos dessa história? O que seria a fábrica de móveis, meus irmãos? Vamos substituir pela igreja? Vamos substituir os funcionários pela membresia? Agora uma pergunta, o que é que seria o refeitório? Não tem nada a ver com alimentar-se da palavra de Deus. O que é que seria o refeitório? Para pensar, para você ver o que seria, qual é o conceito aqui, o que é que hoje a igreja faz, precisa fazer, mas não é o foco da sua missão. Ou fábrica de móveis são feitas para quê, meus irmãos? Para fabricar
e não purê de batata. Não que não seja importante, mas o foco dela é fabricar móveis. Genericamente falando, o que é o nosso refeitório, meus irmãos? São as nossas atividades. Atividades são boas, irmãos? Excelente, mas a pergunta que a gente tem que fazer diante daquilo que a gente faz é se as nossas atividades, elas estão nos desviando do foco, ou as nossas atividades estão colocando a gente no foco da missão da igreja. Elas estão nos chamando a gente para mais perto da vontade de Deus, ou estão colocando a gente mais distante dessa vontade. Como eu falei, irmãos, não que elas sejam coisas ruins em si mesmo, mas muitas vezes nós sabemos que deixamos de fazer aquilo que é essencial para fazer aquilo que é periférico, e quando o foco é no nosso periférico, aquilo que é essencial acaba se esvaindo e a gente fale, e fale mesmo. Esse conceito do foco essencial é o conceito da igreja simples. Igreja simples e uma vida simples não é uma igreja e não é uma vida simplista. É uma igreja profunda naquilo que a gente faz, mas ela faz aquilo que tem que fazer. Isso vai me lembrar de uma frase de um filme. Pouco tempo atrás, eu vi, alguns meses atrás, um filme nacional maravilhoso, muito bom, um filme que fala sobre crise de identidade, é o filme O Palhaço, com o Selton Mello. Filme tragicômico porque fala da crise de identidade de um palhaço. E o personagem não é escolhido à toa. E em um certo momento, quando o personagem do Selton Mello vai se encontrar com o personagem do Jackson Tunis, eles têm ali uma conversa, e onde é falado o que eu chamo da frase do filme. Todo filme tem uma frase ou tem uma cena onde parece que todas as outras coisas convergem para aquilo ali. E falando sobre identidade, que o palhaço já achava que ele não deveria ser palhaço, até uma cena interessante do filme que ele vai vender ventilador, vai trabalhar no comércio, só que essa não é a sua vocação de fato. Uma vez esse personagem do Jackson Tunis conversando com ele diz, olha, sobre vocação, sobre identidade. O gato bebe leite, quem viu o filme sabe, o rato come queijo, cada um faz o que sabe fazer. Sabedoria popular do matuto, do filme, com muita verdade. O gato, ele não come queijo, o gato bebe leite, o rato come queijo, e a igreja faz o quê, irmãos? Atos 2, 42 a 47, um texto que você conhece, um texto simples, mas um texto que vai levar a gente de volta para o nosso foco. Abre comigo nesse texto da palavra do Senhor, está na página 128 da Bíblia que está aí à sua frente, 128 e 129, leremos a uma só voz esse texto. Atos 42 a 47. Leamos, irmãos, a uma só voz o trecho da palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É um texto simples, conhecido, mas eu creio, meus irmãos, que muitas vezes, e essa é a causa de muitos acidentes, nós nos esquecemos do óbvio. Seja um acidente às vezes de carro, de avião, um acidente pequeno dentro da nossa casa, quando você vai ver, você se preocupou tantas vezes com muitas coisas importantes e tirou o seu foco daquilo que para você era quase que automático. E aí que a gente começa a falir a nossa empresa de imóveis. E esse texto, meus irmãos, eu creio que é um crivo para a igreja. É para a gente olhar para ele, perguntar-se, se avaliar a nossa ação coletiva, a nossa vida individual e perceber se é isso que de fato nós estamos fazendo. Porque se nós estamos fazendo outras coisas que são boas, mas que nos distanciam dessa realidade aqui, meus irmãos, nós estamos no rumo errado.
Isso aqui, meus irmãos, não é uma crítica à Igreja Presbiteriana da Gávea, por favor. Claro que o tempo inteiro a gente precisa se criticar e olhar e voltar para esse texto, mas é uma avaliação de vida. É como naquelas provas antigas que a gente fazia múltipla escolha, a gente ali marcava, e depois a professora pegava ali o crivo e colocava ali em cima para riscar as respostas que a gente não fez certa. Aquilo ali é o crivo, é isso que esse texto está propondo aqui para a gente. E o que esse texto também propõe, que eu acho interessante, é que não é uma descrição sobre o como a gente tem que fazer as coisas. Porque eu creio aí sim que em determinados tempos, em determinados momentos de toda a história da igreja, o como a gente vai fazer, o que a gente tem que fazer, ele é mudado. Quando a gente pensa sobre evangelização, por exemplo, a discussão não é se a gente tem que ou não tem que evangelizar. Aliás, nenhuma igreja saudável tem que discutir isso, né? É óbvio, está claríssimo na palavra de Deus. O que a gente pode e precisa se discutir, se renovar e ver e se avaliar é se nós estamos fazendo isso e como nós estamos fazendo isso. E aí sim essas coisas vão se transformando ao longo do tempo. Mas o fazer em si, o princípio da evangelização não muda. E esse, meus irmãos, é um texto sobre princípios. E a igreja simples, ela é uma igreja assim, que não é centrada em eventos. É uma igreja centrada nos princípios de Deus, cuja preocupação maior não é, na verdade, como nós vamos fazer a coisa, ou nem, na verdade, o que nós vamos fazer, mas o que nós vamos fazer reflete aquilo que nós precisamos fazer como corpo de Cristo. E como eu falei, irmãos, na nossa vida é absolutamente igual. Se o que nós estamos fazendo, nós que já elaboramos a nossa missão de vida, se você não elaborou uma missão de vida, lê Atos 2, 42 a 47, essa é a sua missão como filho de Deus. Se aquilo que a gente faz, ele obedece aquilo que a gente leu aqui na palavra do Senhor. E eu vou fazer isso de uma forma que eu pretendo fazer muito simples, às vezes até óbvia. Nesse texto, muitas das verdades que nós iremos conversar aqui, aliás, todas as verdades, talvez você diga, eu já saiba, mas a gente precisa ser lembrado disso. Qual é a primeira verdade que a Bíblia nos diz aqui? Qual é o primeiro princípio que a igreja tem que estar? É perseverante aonde, meus? Na doutrina dos apóstolos. Eu gosto muito da palavra perseverante, porque a palavra perseverante, ela indica que necessariamente, irmãos, nós temos obstáculos. A perseverança não é um simples ato de continuar como se as coisas fossem naturais, é porque vai ter, durante a história da igreja, obstáculos que vão impedir que a gente persevere na doutrina dos apóstolos. A pergunta é, que obstáculos são esses que impedem que a gente, ou tentam fazer com que a gente não seja focado nessa centralidade da doutrina dos apóstolos? Vamos falar sobre alguns deles. A primeira são as nossas experiências. Experiências não são ruins, irmãos. As experiências, elas só não são normativas. Experiências são maravilhosas, irmãos. Experiências com Deus são maravilhosas. Agora, qualquer experiência que você tenha, não pode virar norma se ela, de alguma maneira, fere alguma coisa da palavra de Deus. Acontece que, como os brasileiros, latinos, levamos muito em conta os nossos próprios sentimentos. Levados, irmãos, às vezes nem sempre pelos princípios, mas aquilo que se vê, aquilo que se sente, aquilo que se percebe, e esse é o engano com o qual a igreja brasileira, a igreja da Gávea, aí você, não podemos cair, apesar dos nossos olhos. Isso era uma coisa tão séria, mas tão séria, irmãos, que o apóstolo Paulo nos diz, olha, se algum momento, vamos parafrasear aqui essa realidade, se algum momento você acordar no meio da noite, vir um anjo, se você tocar no anjo, e tocar em você, se beliscar e vai descobrir que não é um sonho, você está vendo um anjo ali de verdade, for um anjo iluminado, resplandecendo o seu quarto, é claro que a nossa primeira alternativa é dizer assim, o Senhor está falando comigo. Mas se esse anjo abrir a sua boca, ou trouxer alguma mensagem que seja contrária à palavra de Deus, o que a Bíblia ensina a gente a fazer? A considerar isso? Anátema. Maldito, rejeitado. Por mais bela, poderosa, deslumbrante que a experiência pode ser, ela não é maior do que a doutrina dos apóstolos da palavra de Deus. Aliás, que anjo é esse que contradiz o próprio Deus que o enviou? Não é anjo de luz, meus irmãos.
mas nós vivemos uma espiritualidade muitas vezes centrada na experiência. É uma espiritualidade centrada também, e esse é um outro obstáculo que a gente tem que, o tempo inteiro, se policiar, é uma experiência centrada no nosso subjetivismo. No fim, no fundo da história, a gente fala, e às vezes até pergunta ao reverendo Leonardo, o que a gente leva para casa? São todos sempre os ensinamentos da palavra de Deus. O que a gente não pode fazer é o que eu compreendi disso tudo, que esteja apenas no nível da minha intimidade do coração, que muitas vezes é isso que a gente faz. Ou as coisas só se tornam verdades, apesar de serem verdades intrinsecamente, porque estão na palavra de Deus, quando elas são verdades dentro de mim, quando atinge meu emocional, quando atinge meu coração. Se bateu aqui é verdade, se não bateu, talvez não seja, e esse não pode ser o nosso crivo, porque nós iremos cair muitas vezes por causa disso, deixando o nosso coração levar a gente por caminhos distantes da palavra. Aquela velha história eu já contei aqui para os irmãos, o reverendo Antônio Carlos conta isso, uma vez lembrando, fazendo um aconselhamento, e na verdade ele falou, isso tudo é uma soma de vários aconselhamentos. A pessoa foi lá, perguntou um determinado assunto, explicou de Gênesis, Apocalipse, a visão da Bíblia sobre aquele determinado assunto, falou, a recomendação da Bíblia é essa, aí falou, ok, pastor, e aí disse essa pessoa, mas não é isso que diz o meu coração, eu vou seguir para o outro lado. As escrituras foram expostas, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus foi pregada, irmãos. Não é o nosso coração que determina se isso é verdade. A verdade é a verdade, independente, inclusive, de se você crer nisso ou não. E nós não podemos deixar esse nosso subjetivismo tomar conta de dentro de nós. Agora, isso não é uma palavra contra a experiência e muito menos contra a espiritualidade do coração. É claro que Deus ministra os nossos sentimentos, é claro que Deus ministra às vezes de uma maneira que nem mesmo palavras podem descrever. E a Bíblia inclusive fala aqui de experiências, que os apóstolos, nesse mesmo texto que nós lemos aqui, diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, ou seja, não era uma igreja fria, racional, porque quando a gente fala doutrina a gente pensa nisso, né? Uma coisa tão cerebral, tão racional, que não é aberta para o sobrenatural, de jeito nenhum. Na igreja primitiva, isso acontecia. Bem verdade que sinais e prodígios aqui nesse texto, os sinais eram milagres que iam diferenciar os apóstolos das outras pessoas. Era uma maneira de Deus chancelar, esse é meu apóstolo, porque ele realiza um sinal, alguma coisa que o identifica como uma pessoa enviada por mim para fazer parte do grupo dos 12. Mas independente aqui nesse texto, em todas as escrituras sagradas, a gente vê que milagres aconteciam no meio da igreja. A igreja era aberta para o sobrenatural e ainda assim perseverava na doutrina. E isso é de fato o equilíbrio que nós precisamos ter aqui. Uma igreja sentada na palavra e aberta para o sobrenatural que se revela e que não contradiz a mesma palavra que ele mesmo está aqui presente. Essa é uma igreja perseverante na palavra de Deus. Como é que o texto continua aqui, meus irmãos? Perseverante na palavra de Deus, mas perseverante também o que, meus irmãos? Na comunhão. João 13,35 diz, nisto, Jesus fala assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E esse é um texto fantástico, porque fala de fato o que é o nosso diferencial em relação ao próximo. Como é que as pessoas vão reconhecer que você é meu discípulo? Não é pela roupa que você usa. Não é, na verdade, não é nem porque você vai a um lugar diferente no domingo. O que a Bíblia fala que é o seu real distintivo de filho de Deus é o amor que você tem um pelo outro. E quando a gente pensa em comunhão, meus irmãos, a nossa primeira palavra também, a primeira ideia, conceito que vem à nossa cabeça, é um conceito para dentro. O que não é mentira. É verdade, irmãos. Claro, a igreja aqui precisa andar em comunhão. Se temos gente para perdoar, perdoe. Se temos gente para pedir perdão, peça perdão. Se temos briga para apaziguar, vamos apaziguar. Nós não somos do grupo de promover divisões, mas somos igreja que vai promover sempre a união do povo, porque o povo andando unido mostra ao mundo que existe um Deus que une a gente. Esse é o que diz a palavra de Deus. Só que também, irmãos, essa é uma comunhão levando a gente para aqueles que chegam do lado de fora. Porque
Comunhão não é só para a gente ficar aqui centrado. Sabe por quê, irmãos? Às vezes quando a gente fica tão centrado em nós, é a história da panela, a panela fecha e ninguém consegue entrar na nossa comunhão maravilhosa. E comunhão maravilhosa que ninguém consegue entrar, não é comunhão, é exclusivismo, irmão. O que a gente precisa é, de fato, viver uma festa tão gostosa aqui dentro, porque nós somos irmãos, nós somos família, e essa igreja tem essa marca tão presente, tão distintiva, não é verdade, irmão? Não estou aqui adulando ninguém, mas todo mundo que passa aqui diz, poxa, o que a igreja da Gávea é para mim, a igreja é uma família. Nós, quando estamos, às vezes, na reunião do conselho, ouvindo os futuros candidatos, a gente ouve demais isso. Digo isso como pastor Leonardo concorda, e palavra de outros pastores que passaram por aqui, nós mantemos amizade, contato, dizem tudo isso a respeito da nossa igreja. A gente é, de fato, uma família. E uma família com a porta aberta. A gente está fazendo uma festa maravilhosa aqui, mas o portão está aberto. Para quem quiser entrar nessa festa, pode participar, pode fazer parte, porque aqui o coração é aberto para todo mundo. Agora, bem sei, irmãos, que muitas vezes, e aí uma palavra aqui para os nossos visitantes também, que às vezes, inconscientemente, a festa está tão gostosa aqui dentro que a gente não para ver sobre os novos convidados que estão chegando, não é verdade, irmãos? Vou usar o mesmo exemplo do Guilherme. Gosto muito do Guilherme, Guilherme gosta muito de mim. Amém, Guilherme? Depois do culto, não, pastor. Aliás, tem uma história dessa que eu vi há pouco tempo, né? Fazendo um grande parênteses, daqui a pouco eu vou fechar. Uma vez tinha até uma rixa numa igreja, essa história é verídica, de um pastor com um diácono, com a junta diaconal. O bicho estava pegando ali, aí ele falou, quero chamar aqui o presidente da junta diaconal aqui na frente. Aí ele não foi. Quero chamar a igreja do presidente da junta diaconal aqui na frente. Não foi. Aí chamou 3 vezes, presidente da junta diaconal. Não era o Arnaldo, óbvio, não era nessa igreja. Aqui nessa frente. Ele disse, pastor, não estou com vontade. E não foi. Mas imagina, isso é história verídica, irmão. Imagina que a gente esteja ali conversando, depois do culto, batendo papo, e chega alguém que a gente não conhece. Eu falei assim, mas quero botar todo o meu papo que eu tive com o Guilherme um dia, e de repente chega a pessoa, tem que integrar, tem que conversar, tem que mostrar as coisas, tira a gente da famosa zona de conforto, e a gente às vezes se sente desconfortável, contradizendo, meus irmãos, o nosso verdadeiro chamado, que é a festa com a porta aberta, irmãos. Vem participar, vem conhecer, vem se abrir, e que cada um de nós tenha essa visão correta a respeito da comunhão. A comunhão é para os que já estão, e a comunhão para os que não chegaram, e comunhão para aqueles que chegarão até nós. Com um grande sorriso, não hipócrita, com os braços abertos para receber as pessoas, que assim continue a ser a igreja presbiteriana da Gávea, meus irmãos. Perseverante nas orações. Esse é o que o texto continua a dizer aqui para a gente, que os irmãos ali eram perseverantes nas orações, e eu quero mostrar para vocês um texto, um vídeo, na verdade, que já vou pedir aí para o pessoal já deixar preparado, apagar a luz, liberar o áudio, o vídeo, que é sobre o John Piper. Mostrei esse vídeo já na UPA, falando sobre oração. É um texto que eu achei interessante, porque quando a gente fala sobre vida de oração, a gente vai lembrar por que a gente não ora, por que a gente não consegue perseverar na oração, e a gente tenta arrumar 1 milhão de desculpas porque a gente não ora teologicamente, doutrinariamente. Só que acho que o John Piper conseguiu resumir isso de uma maneira tão prática, mas é tão realidade e tem a ver muito com o nosso dia a dia. Por que é que a gente não ora? Vamos ver. Set aside a time and a place each day, and don't leave it to chance. Set aside a time and a place each day, and don't leave it to chance. The devil defeats most praying before it happens because we didn't make a plan. If you don't plan, believe me, I have been at this a long time, and the devil hates me and my prayer life like you wouldn't believe how many good things keep me from praying. Not sin. Sin does not keep me from praying. Righteousness keeps me from praying. Answering holy emails and other holy things. Just checking out one more piece of relevant news to pray about
at whatever news service you click on. It's not evil that keeps us from praying. It's good things, and he is shrewd to the bottom. So, pick a place and pick a time and show up. Escolha um lugar, uma hora e apareça, porque Deus está esperando. O que eu achei interessante nesse vídeo, que resume bastante a questão da oração, que ele botou de uma maneira muito prática. Não é o pecado que me impede de orar, não é a minha teologia, que se você for olhar na nossa teologia, naquilo que a gente crê, que você crê que Deus te ouve, você crê que Deus te ama, você crê que a maneira de se comunicar com Deus é em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer espaço, fechar os nossos olhos ou de olhos abertos, falarmos com Deus e seremos ouvidos. Isso a gente crê. O que às vezes hoje o diabo tem feito para roubar a nossa oração é que sempre existe alguma coisa a mais para a gente fazer. Não é isso que ele disse? É mais um e-mail para responder. É mais o final do programa que a gente tem que assistir. É mais o último capítulo disso. É mais uma clicada aqui na internet. É mais alguma coisa, e daqui a pouco eu vou, e daqui a pouco eu vou, e daqui a pouco eu vou, e ele fala no auge da sua experiência, já estive nisso por muito tempo, marca e esteja ali presente, como você marca com uma pessoa, abandonando, é o que Jesus fazia, abandonando as multidões, né? Despedindo as multidões, Jesus subia ao monte a fim de orar sozinho. O que eu gosto dessa expressão é que Jesus tinha muito o que fazer, meus irmãos. Ou você acha que a multidão que Jesus despedia era uma multidão satisfeita? Aliás, existe multidão satisfeita? Existia mais uma pessoa para curar, mais uma pessoa para aconselhar, mais uma pessoa para ouvir, mais alguma coisa que Jesus precisava fazer, mas Jesus falava assim, olha, eu vou me despedir de vocês, porque eu preciso subir ao monte para falar com meu Pai, e a gente precisa ser perseverante, irmãos, porque vamos falar sério, não é fácil marcar esse tempo. Eu creio, meus irmãos, claro, que oração também é alguma coisa, também, isso não exclui, é algo que a gente faz o tempo inteiro. A gente faz lavando louça, a gente faz dirigindo no nosso carro, a gente faz em pequenas pílulas de oração o tempo inteiro, não tenha dúvida disso, isso também é oração. Mas às vezes a gente precisa daquele tempo gostoso, um pouco mais longo para estar com Deus, e o que a gente pede a gente são os nossos afazeres, e tem um título de livro muito interessante que fala sobre isso, eu estou muito ocupado para não estar com Deus. E é isso que a gente tem que ser. Eu não posso não estar com eles. Perseverança na oração. Qual é a consequência que a Bíblia diz? Que a igreja contava com a simpatia de todo o povo, e que o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. E deixa eu falar da interpretação presbiteriana desse texto e a interpretação bíblica desse texto, irmãos. O presbiteriano encara dessa maneira, né? Claro que é uma ironia e uma caricatura. Olha, se a gente for perseverante na doutrina dos apóstolos, não se desviar, se a gente for perseverante na nossa comunhão, for um povo unido, se a gente orar, o que é que vai acontecer? As pessoas naturalmente vão se chegar até a igreja, porque o Senhor, dia a dia, ia acrescentando os que iam sendo salvos. Não é isso que a gente muitas vezes vê nesse texto? Só que vamos lá. Se eu for perseverante na doutrina dos apóstolos, Mateus 28, 18 a 20, entra na minha perseverança, entra nas minhas doutrinas? Sim ou não, irmãos? Como é chamado o texto de Mateus 28, 18 a 20? A grande comissão. Então não é um texto de perseverança sem que a gente vá para fora, porque no momento em que eu quiser abrir a palavra de Deus e dizer, eu vou ser perseverante a toda a doutrina que Jesus falou, eu vou ler lá que Jesus, aproximando-se, falou-lhe, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E isso, irmãos, é perseverar na doutrina dos apóstolos, é cumprir a grande comissão, e por isso que essa igreja crescia. Não é porque era uma igreja somente defensiva, não vamos impedir que a heresia entre aqui dentro de nós, também era uma igreja ofensiva. A heresia não entra e nós vamos levar para as pessoas, vamos levar para os outros corações, para as famílias, o que é que a palavra de Deus tem para dizer, o querigma da igreja, a anunciação da igreja, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele
eles vão conhecer através dos nossos lábios, porque nós somos perseverantes na doutrina dos apóstolos, e é por isso que essa igreja crescia, irmãos. Não era porque simplesmente a gente ficava parado fazendo essas coisas e as pessoas se achegavam, porque isso senão iria contradizer o que os apóstolos disseram nas suas doutrinas, o que a palavra de Deus nos disse aqui em Mateus 28, 18 a 20, e tantos outros textos, como o apóstolo Paulo mesmo falou, como eles crerão se ele não ouve, como ouvirão se ninguém for lá pregar o evangelho para ele. Quão formosos são os seus pés que anunciam as boas novas de Jesus. Agora, o que eu acho interessante nesse texto, e eu sei que você sabe de tudo isso, e eu quero trazer a gente, o nosso coração, para a simplicidade e para a obviedade desse texto, que, como eu falei, eu acho que é na obviedade que muitas vezes a gente erra, coletivamente e pessoalmente. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e nas orações. Como consequência, o Senhor acrescentando no dia a dia os que iam sendo salvos. Mas um ponto importante é quem fazia tudo isso. E eu quero que você preste atenção nos verbos desse texto, e nos pronomes e nas expressões. A Bíblia diz que perseveravam. A Bíblia diz que em cada alma. A Bíblia diz que todos os que creram. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, que eles partiam o pão de casa em casa, eles louvando a Deus, e o Senhor acrescentava a eles, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que é que essas expressões, esses tempos verbais querem dizer para a gente, meus irmãos? Quem faz isso tudo? Todo mundo. Nós temos pela nossa herança católica romana, sim, isso faz parte, uma herança clerical. Nós temos uma herança, e aí protestante, é uma herança pastorcêntrica. Quando entendemos sobre fazer as coisas na igreja, entendemos que existe uma pessoa que deve fazer mais do que os outros. E o que a Bíblia nos diz, meus irmãos, é que todo mundo fazia todas essas coisas. Claro que cada um no seu quadrado. As pessoas tinham funções diferentes, mas todas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Elas perseveravam, isso todos faziam, todos trabalhavam, todos contribuíam, ninguém esquentava o banco, todos se amavam. Não estou dizendo aqui o retrato de uma igreja perfeita porque havia problemas, mas o compromisso era um compromisso da coletividade, de toda a membresia, incluindo os apóstolos. Mas quando a gente vai ver aqui que essa liderança na questão dos apóstolos, o que é que a gente vai perceber, qual era a parte deles? Vamos ler a instituição dos diáconos, que é um texto interessante que fala sobre essa divisão dentro das coisas, muito saudável. Atos 6:1 eu vou ler para vocês, diz assim a palavra de Deus: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, a igreja estava crescendo, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, divisão ali dentro da igreja. Por quê? As viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, existia um grupo de viúvas que estava sendo preterida em função, né, de outros que estava sendo ali escolhida. E ora, esse é um problema que precisa ser resolvido. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, convocou a igreja e disse: olha, estamos entendendo que isso é um problema, mas não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Não é uma questão de hierarquia, de qual é o mais importante. É uma questão de função. A nossa função como apóstolos aqui, né? O texto da palavra de Deus dos 12 é nos encarregar da palavra de Deus. A gente não pode deixar isso para fazer aquilo, apesar daquilo ser muito importante, como, por exemplo, é nesse texto aqui, a serviço das viúvas. E aí se entendeu, olha, a igreja então precisa ser multiforme e centrada também na questão dos dons. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, função dos apóstolos. O parecer agradou a toda a comunidade, e aí eles elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicoléu, prosélito de Antioquia. É interessante quando a gente fala sobre essa questão da divisão. Não é uma divisão, na verdade, hierárquica. Claro que o pastor, de fato, é um líder da comunidade,
mas se cada um assumir os seus ministérios, se cada um, porque todos perseveravam, todos dividiam, todos oravam, se cada um separar a sua parte, todas as áreas, todas as funções da igreja serão supridas. O problema é que eu falei que às vezes na nossa visão clerical, pastorcêntrica, a gente centra isso numa pessoa, ou centra isso num grupo de líderes um pouco maiores, ou, né, no caso, o conselho, ou a junta diaconal, ou as nossas lideranças da sociedade interna. Então a gente elege pessoas para que eles trabalhem. Então vamos eleger a diretoria da SAF para que elas façam, da UPA, do MP, da UCP, os conselheiros, e esse é o grupo que trabalha. E às vezes outras pessoas, por favor, não é um recado para você e nem para especificamente a Igreja da Gávea, mas para que a gente não caia nesse erro, porque todos nós temos um espaço aqui dentro, cada um respeitando o seu espaço e todos fazendo tudo para a glória, a sua parte e esses princípios para a glória do Senhor. Isso é uma igreja simples. A gente pode dizer isso praticamente de cor, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos falar, irmãos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Pastor, nunca vi um sermão tão óbvio e tão simples. Se for isso que você está levando para casa, eu estou feliz, porque esse tem que ser o crivo da nossa igreja, coletivamente, e o crivo da nossa vida. Se estamos gastando tempo com coisas que nos desviam disso, irmãos, estamos distantes do propósito e podemos estar erguendo um belo refeitório e deixando a nossa belíssima fábrica de móveis em segundo lugar. Tudo que a gente faz, o edifício, as nossas festas, o nosso evento, o nosso culto, é para a glória de Deus. E tudo isso, glória a Deus, tem sido para a glória de Deus. Que a gente permaneça nisso. E que assim o Senhor nos conserve. E eu quero terminar dizendo duas coisas, dizendo uma e mostrando outra. A segunda é o vídeo. A primeira delas é uma frase do Beto Guedes no Sol de Primavera. Ele diz assim, que a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. A gente sabe muito isso de cor. O que vai determinar se nós aprendemos isso é aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente diz que a gente crê. A gente sabe de cor. Pergunta é, nós estamos fazendo? E outro, eu quero convidar você a assistir esse vídeo, assim a gente encerra esse tempo aqui juntos, de sermão, para que a gente entenda o que é uma igreja simples. Não é uma igreja contra a construção, não é uma igreja contra eventos, senão eu estaria contradizendo as nossas próprias decisões e as coisas que eu acredito, mas que tudo isso converge para aquilo que a gente leu aqui e para a glória de Deus. Vamos assistir? Jesus disse, ide fazer discípulos, e se ide parecesse menos com isso, e mais com isso. Se fazer discípulos parecesse menos com isso, mais parecido com isso. Se fazer menos eventos, encontros, prédios, grandes construções, menos estresses, menos despesas, menos reuniões. Nós seremos mais livres para experimentar o seu amor e amá-lo, e amar ao próximo, libertar, servir, enviar. Se fizéssemos menos coisas e fizéssemos mais discípulos, como ele fez, o apóstolo Paulo, e eles fizeram os apóstolos. Essa é a nossa missão. Essa é a grande comissão. Amar, libertar, servir. Não é necessário. Isso é o que faz. Isso somos nós. Isso é a igreja. Vamos orar.
nós queremos parecer, Deus, com esse texto, Pai. Nós queremos ser esse texto, Senhor. Na simplicidade daquilo que nós acabamos de ler, de ver e de ouvir, que assim seja a nossa vida, Pai. Se existe alguma coisa que está tirando a gente do foco, Pai, nos ensina, Senhor, às vezes a delegar, a deixar de lado, a tirar a devida importância, porque o que é importante, ó Deus, é isso que a gente precisa fazer, ó Deus. Coletivamente, Senhor, e individualmente, porque nós queremos viver isso na nossa história pessoal, na nossa história de vida, na nossa caminhada contigo, Senhor. Ajuda a igreja da Gávea, ajuda, Senhor, os nossos corações a viverem essa realidade e nunca se desviarem desse foco. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.